Ana, muito obrigado, muito bom dia a todos, me desculpem a demora, meu amigo Ivan, Humberto, todos presentes aqui, professor Vambier, Carlos Roberto, meu professor, meu mestre, e todos aqui. É uma honra muito grande estar aqui, eu queria saudar rapidamente aqui o IAB, na pessoa do meu amigo Ivan, que me fez o convite, pela importância desse evento hoje, da gente falar de processo. Eu lembro que eu estava na OAB, na Comissão de Direito Tributário, com o Dr. Maurício Faro, e era palestrante a ministra Regina Helena Costa, do STJ, e era um evento sobre os 50 anos do Código Tributário Nacional, e ainda não se chegou a uma conclusão sobre como se interpretar o Código Tributário Nacional. Então, nosso emprego agora não fica mais anos, pelo menos, porque o Código acabou de nascer. Então, a gente pode falar de processo civil durante muito tempo, e nosso emprego está garantido, pelo menos, para falar as nossas bobagens aqui. Então, eu faço a saudação aqui, e a importância dessa casa, e a responsabilidade de falar aqui, acho que é a primeira vez que eu falo aqui, eu já vim aqui muitas vezes, mas essa sala intimida um pouco, tem muita gente olhando para a gente, né? Se vocês repararem aqui, né? A gente tem Rui Barbosa, a gente tem Cabão de Passos, Ponte de Miranda, né? E aí são olhares de, né? Fiscalização. Quantas bobagens vocês estão falando aqui? Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas, que acho que eu não tenho hora, né? Que eu estou intimidado de estar aqui hoje. Então, e eu parabenizo e sugiro ao IAB, que eu tenho a honra de ser membro honorário, não sou mais advogado, ou não, por enquanto eu não sou advogado, porque minha vez está suspensa, até poder voltar para a advocacia um dia. Mas já sugeri que o professor José Carlos Barbosa Moreira, nosso mestre maior, também tem uma foto nessa parede. Eu acho que ele faz por merecer, tá mais um destaque aqui. Então já fica nesse evento aqui. Se alguma coisa que vale a pena, eu acho que é mais importante, de que ele tem uma foto aqui, por tudo que ele fez para o direito e na formação de todos nós. José Carlos Barbosa Moreira, para quem acredita, ele está presente aqui hoje, não só na pessoa de Carlos Roberto, mas para quem acredita, né, acompanhando os seus alunos, mas não por uma vaidade pessoal. Eu acho também para fiscalizar a gente, saber se os alunos dele continuam estudando, se estão aplicando bem o direito, se estão fazendo jus ao que aprenderam em seus livros. O professor Sérgio Bermudes, ontem, disse que José Carlos, além de suas inúmeras qualidades, que nós todos conhecemos, ele não era uma pessoa solidária. É claro que ele fez isso em tom de brincadeira, mas é um comentário que eu divirjo, e sem aplicação do 942, porque isso aqui não é um recurso. Mas, para quem não sabe, José Carlos Barbosa Moreira, ele doou o seu acervo, a sua biblioteca, de milhares e milhares de obras, para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Um acervo valiosíssimo, e ele fez questão de, na pessoa de Carlos Roberto, que me procurou só para fazer o meio de campo com o presidente do tribunal, Milton Fernandes de Souza, e o único desejo era que o tribunal cuidasse dos livros do pai, porque eles teriam muito mais utilidade numa biblioteca. E o Milton foi muito feliz naquela ocasião, quando inauguramos a biblioteca, quando ele disse: José Carlos foi uma biblioteca. Então, nada mais justo do que o Tribunal de Justiça hoje, a biblioteca do Tribunal de Justiça do Rio e da UERJ se chama hoje Biblioteca José Carlos Barbosa Moreira. Eu acho que esse é o maior tributo que o Tribunal do Rio poderia prestar ao mestre, que foi desembargador da casa também, pelo 5º Constitucional. Mas o professor Sérgio Bermudes também, atribui a ele uma frase sobre o novo Código, que diz que o Código ele tem coisas boas e coisas novas. Acontece que as boas não são novas e as novas não são boas. Eu não sei se eu concordo 100%, mas em alguma parte eu concordo com o que ele disse, e vou explicar aqui ao longo da exposição por quê. O professor Paulo César Pero Carneiro também disse que foi da primeira turma do professor José Carlos, em 72, aí um dia no evento do IBDP, lá no tribunal, eu disse a ele: professor, olha como são as coisas. A sua turma foi de 72, eu nasci em 72. Você vê desvantagem competitiva. Mas eu tive sorte, porque eu fui aluno de Carlos Roberto Barbosa Moreira, e minha turma na PUC se chama Turma Carlos Roberto Barbosa Moreira. Carlos Roberto fez o prefácio do meu livro, é um querido amigo, é uma pessoa que eu recorro volta e meia para debater alguns temas, claro, nos quais ele não é o advogado da causa, mas a gente conversa muito
quando o advogado perde. Essa semana eu tive uma grata, uma tripla alegria. Geralmente ele perde lá. Ele é melhor professor do que advogado. Não, brincadeira. Mas eu tive uma tripla alegria essa semana, e eu já estou falando aqui para acabar o tempo, não tenho que falar do 942, que é o pior artigo do Código. Mas na quarta-feira, eu tive sessão na 7ª Câmara Civil e tive a alegria de, para aquele julgamento, ter consultado José Carlos Barbosa Moreira, num caso sobre a devolutividade da apelação. Até onde ia o efeito devolutivo da apelação, o efeito devolutivo amplo da apelação, e eu achei a resposta em José Carlos Barbosa Moreira, que é um problema do Código de 2015. Muito rapidamente, a parte era uma questão de devolução de sinal, a parte, pelo contrato, tinha direito à devolução simples, porque não houve a venda, mas o juiz se equivocou e mandou devolver em dobro. A parte apelou alegando apenas erro procedendo, porque o juiz não ouviu uma testemunha. Mas não havia outra alegação em relação ao sinal, embora essa matéria tenha sido impugnada na contestação. E aí a dúvida que nos ocorreu foi a seguinte: pelo princípio, tanto devoluto quanto apelato, se a parte não recorreu da questão do sinal, se ela recorreu apenas em relação ao vício da sentença, pedindo a sua anulação por cessamento de defesa. E se o tribunal entender que não houve cessamento de defesa, o tribunal pode julgar a questão do sinal, já que a parte não enfrentou isso especificamente, e se a matéria não foi impugnada no recurso, o recurso não é admissível. E lá na obra de José Carlos, ele diz que essa questão, esse princípio, tanto devoluto quanto apelato, tem relação com o princípio reformados impégios. Porque é diferente a parte não querer apelar de uma parte da sentença, exemplo, ela está conformada com o dano material e inconformada com o dano moral. Se ela recorre apenas ao dano moral, o tribunal não pode invadir o dano material, que aí seria reformar o impédio. Mas se a parte questiona toda a sentença, pedindo a sua anulação por um vício, é claro que se o tribunal entender que não há esse vício, mas que a situação dela pode ser melhorada, então você não está violando tanto o devoluto quanto o apelato. Então a gente vai nisso em quem escreveu isso há 30 anos atrás e está resolvendo o problema do dia de hoje. E a segunda alegria foi que nesse mesmo julgamento que estava presente era Carlos Roberto Barbosa Moreira, sustentando brilhantemente uma ação dificílima, que está com vista do senhor Cláudio Brandão também, e sustentou brilhantemente, mostrando que, como dizia no tribunal, o fruto cai perto da árvore, né? Brilhou naquele julgamento, foi uma alegria para mim tê-lo lá. E a terceira alegria é que ontem, eu cheguei tarde aqui, eu estava na sessão civil do tribunal, que é o órgão responsável pela formação de precedentes do tribunal, que é uma das maiores ambições do Código, é trazer segurança jurídica. E havia uma rescisória fundada em prova nova, documento novo, prova nova. E eu voltei ao José Carlos Barbosa Moreira, naquela linha da prova inédita, que não é a prova fabricada, embora obtida depois do trânsito julgado, não pode ser a prova que apareceu depois, tem que ser uma prova que existia naquela época, ele foi o primeiro a dizer isso, existia naquela época, na época da sentença, que não pôde ser utilizada porque era desconhecida, mas também que fosse capaz de alterar a conclusão do magistrado. Nesse caso foi curioso, muito rapidamente, era uma ação de improbidade, o camarada foi afastado, não pode disputar a eleição agora, e aí, nas razões da rescisória, ele diz, e se o advogado estiver aqui, eu peço perdão por contar, o cara não foi julgado ontem, então, posso dizer, e foi público. A prova nova era uma confissão religiosa do seu adversário político, mas é engraçado que não foi uma confissão na igreja, ou em algum tempo, foi perante o tabelião. Aí uma pastora disse, olha, ele se converteu agora, a doutrina cristã, muito religioso, ele se arrependeu, mas eu não entendi que ele foi, em vez de igreja, ele foi ao tabelião para fazer uma escritura pública. Mas a escritura ela era posterior ao trânsito julgado. Então não era documento novo nem para convencer ninguém, mas também não era documento novo para efeito de prova inédita. Então essas lições vêm lá de José Carlos Barbosa Moreira. Então, e é claro que o professor Paulo César disse isso ontem, o novo código, em grande medida, ele é inspirado na obra de José Carlos, porque os membros que integraram a comissão, todos foram alunos de José Carlos, todos aprenderam pelo professor, inclusive o ministro Luiz Fux. Então, é claro que as digitais do professor José Carlos estão estampadas. E eu lamento muito que José Carlos não esteja vivo hoje, pelo menos fisicamente, ele está vivo, né, imaterialmente, na nossa memória, na nossa saudade,
Mas para comentar esse código eu considero, e aí eu me permito dizer que essa experiência de ter vindo da advocacia e mudado de lado do balcão para julgar, isso é uma experiência fantástica, porque muda muito a forma como a gente vê as coisas. Nós trabalhamos em linha de produção. Seria ótimo que esse código fosse aplicado no universo de 10% dos processos que estão em curso hoje na Justiça. Mas humanamente, e falo aqui quem vai ao tribunal todos os dias, de segunda a sexta, chega cedo, sai tarde, e não é nenhum autoelogio, mas eu acho que é minha obrigação, aliás, de todo mundo que está trabalhando no serviço público. E eu li todos os meus processos, e ainda assim, muitos eu gostaria de ter feito melhor, eu não consegui, porque eu tenho uma faca no pescoço para cumprir aqueles prazos e não atrasar. E às vezes o advogado fala, eu prefiro uma decisão média do que uma não decisão, uma que demora muito tempo. E a gente sabe que é assim mesmo. Então, esse código, em algumas passagens, ele é muito sofisticado, né? Ele está olhando lá na frente, talvez daqui a 20 anos esse código esteja maduro. Eu acho que ele ainda está um pouco verde hoje em algumas questões. Em outras questões, eu acho que esse código ele errou. No 942 ele errou. No 1015 ele errou. No 489, parágrafo 1º, ele acertou. Então, há momentos de grande inspiração, alguns de muita transpiração e alguns infelizes. Eu lembro, quando eu falo de agravo de instrumento, vou falar aqui isso outro dia, o Código de 39 tentava listar as possibilidades de cabimento do agravo de instrumento. E foi uma tragédia. Não deu certo. Aí veio o Código de 73 e abre, mas aí abre demais. E aí qualquer decisão interlocutória, com a possibilidade de causar risco à parte, pode gerar o recurso. E aí só se via agravo de instrumento. O juiz espirrava agravo de instrumento. O juiz ia banheiro agravo de instrumento. E o juiz não julgava com esse efeito suspensivo, esperando o tribunal se manifestar. E o nosso Tribunal do Rio ainda é relativamente rápido em relação ao resto do país, não está ainda atendendo a expectativa, mas ele ainda faz um pouco a sua parte. Mas os juízes esperavam também o tribunal se manifestar. No tribunal lento, isso leva a vida toda. E aí vem o Código agora e tenta viver uma experiência perdedora de listar. Não tem, e eu digo aos senhores, quando o tribunal quer julgar, eu não estou dizendo que o direito é o que os tribunais dizem, porque isso é um equívoco, não é. Embora no Brasil cada vez mais tenha sido assim, né? A gente falava com o Carlos Roberto ontem à noite, a gente vê nas petições dos senhores, nas nossas decisões, muito pouca referência à doutrina. Isso é um dever de casa que a advocacia tem que fazer, porque a decisão do juiz começa no gabinete do advogado, no gabinete do Ministério, do procurador, do promotor. Então, como é muito mais fácil pesquisar jurisprudência, porque o sistema está ali na mão, leva mais tempo pesquisar a doutrina, e eu não gosto de livro eletrônico, eu gosto de livro no papel, eu gosto de estante, mas você tem que ir lá, você tem que procurar, te toma um tempo. E as pessoas hoje em dia se impressionam muito pouco com a doutrina. Você não vê o julgamento hoje que a doutrina é citada. Isso é muito ruim. Então, outra coisa que eu queria sugerir ao IAB, que a gente faça mais eventos e traga mais pessoas para cá, que não estão no meio acadêmico o tempo todo, que a gente sabe quem vem sempre, quem nunca vem, mas trazer mais gente e botar mais doutrina nos votos, nas petições, para que a gente possa trazer a lembrança desses caras aqui atrás da gente para o nosso dia a dia, para lembrar que eles são bem melhores do que a gente, foram muito melhores do que a gente tem que lembrar desses caras o tempo todo. Então, eu falo do agravo de instrumento, essa decisão da taxatividade mitigada, professor Vanbier, a gente brincava ontem, nós lemos a mesma coisa, que a decisão da ministra Nancy, que eu tenho o maior respeito e admiração, e geralmente acerta, mas aqui acho que ela foi, talvez ela volte atrás, a placa naquele restaurante que diz é proibido dançar agarrado, mas se quiser pode. A taxatividade mitigada hoje é isso. O tribunal julga se quiser, não pode, mas se quiser julga. E é o que está acontecendo. Os advogados, eles entram com um agravo no instrumento o tempo todo. Por quê? Porque não há segurança jurídica. Ninguém sabe para onde vai, se vai acolher na competência, se não vai acolher na competência, se vai deixar para apelação, se não vai. E desculpe, o professor PCPC disse ontem aqui que é ruim a decisão da competência, eu acho ela excelente. Estender para a competência, porque quem é advogado sabe que se o processo é foro de eleição Rio de Janeiro, que é um tribunal que anda mais ou menos rápido, não é relação de consumo, é Código Civil, então aplica a vontade das partes expressamente, foro de eleição. Aí vai o juiz e fala, não, isso aqui é consumidor, vai para São Paulo, e quando eu advoguei em São Paulo,
Eram 4 anos para distribuir uma apelação. E aí, não, pelo amor de Deus, tem que ser no Rio de Janeiro. A gente decidiu que fosse aqui exatamente até por esse motivo. E aí você vai esperar todo o trânsito, 10, 15, 20 anos, vai chegar no Tribunal de Justiça de São Paulo e vão dizer, de fato, tem aqui uma preliminar que era Rio de Janeiro. É lógico isso? Não é lógico. Uma suspensão do processo equivocada, qual é o recurso cabível? Não tem. Mandado de segurança, desculpem. Desde que eu me conheço por gente, mandado de segurança não é sucedendo recursal. Não era antes, não vai ser agora. Então, é preciso revelia, uma revelia mal decretada, juiz conta em dias corridos, esses são dias úteis. Aí a gente faz o quê? Espera a apelação. E aí passa toda a fase de conhecimento ali, disputando um processo importante, mas com o peso da revelia nas suas costas. Então não é para isso. E o tribunal tem julgado quando quer julgar. A verdade nua e crua é essa. Então esse artigo 1015, na minha opinião, e todo respeito a quem sugeriu, para mim é um fracasso. É um fracasso completo. E a gente fica bolando formas de mirabolantes para interpretar, e a interpretação tem o limite, na verdade, a gente acaba reescrevendo. Eu não sou STJ, o STJ acaba reescrevendo as coisas, o STF acaba reescrevendo as leis. Né? E muitas vezes porque precisa reescrever, porque o Congresso também é difícil a coisa ali. Né? Mas o caminho certo é o legislativo. É aprimorar pela experiência, pelo que se debate aqui. Mas enfim, eu não vim aqui para falar sobre isso. Eu não queria nem falar do 942, mas continuar nesses palpites, assim. Pois bem, minha gente, eu faço a introdução aqui, eu presto esse tributo aqui. Nenhuma homenagem será suficiente, em conclusão, essa parte inicial, para homenagear José Carlos Barbosa Moreira. Fizemos tantas esse ano, continuaremos fazendo tantas. Essa é mais uma, então eu parabenizo o IAB aqui de novo por essa medida e faremos muitos outros em homenagem ao nosso professor. Bom, meus amigos, devia ser fácil comentar um único artigo do Código, né? Mas esse talvez seja o pior artigo do Código. Temos horrorosos. Esse é difícil de... E eu convivo com ele toda semana, e toda semana eu tenho que explicar como é que ele funciona, e geralmente eu fico vencido, sem direito ao 942 para mim mesmo, né? Para aplicar a minha própria técnica. Vamos lá. Tentar ser um pouco didático, quem não é do ramo, ou não conhece, ou não leu, está lendo agora. Vamos ler rapidamente o texto legal, é bem pequeno. Diz lá, quando o resultado da apelação for não unânime, quando o resultado da apelação for não unânime. O Código não está dizendo nada além disso. Se o resultado da apelação for não unânime, a gente vai continuar. Pergunta, resultado da apelação é o fundamento ou é o resultado final, é o placar do jogo? Há quem diga que se houver divergência de fundamentação, mas o resultado for, no fim das contas, de provimento ou desprovimento, deve aplicar o 942 pela divergência na fundamentação. Não me parece ser o mais adequado. A fundamentação pode ser a mais variada, inclusive a redação do voto cabe apenas a um magistrado, né, que acaba escrevendo. Deveria ser diferente até. Né? A redação deveria ser daquele colegiado, mas um fica responsável por redigir o acórdão. Claro, se coloca uma coisa ou outra ali que constou na decisão. Mas não é isso que vai importar para efeito de 942. O que importa é o placar final. Termina o jogo, olha para a tela, foi o quê? Foi 2-1. Foi 2-1 o jogo. E aí vamos ver se é o caso ou não. Foi não unânime. Pouco importa se reformou ou não reformou a sentença. Me desculpe o TRF, que está entendendo que o conteúdo da sentença é importante. Isso não vingava nem no código, lá atrás no código de 73 da norma. A gente vai citar aqui na frente ainda. Isso é regra antiga. Na regra nova não tem isso. Não sabe do conteúdo da sentença. Se é terminativa, se é definitiva, se alterou a sentença, se confirmou a sentença, pouco importa. E eu disse isso quem estava lá, o professor Fabiano, que estava lá em Brasília, no Conselho do STJ, no Conselho da Justiça Federal. E meu querido amigo Aloysio Mendes estava com a gente. E naquele que estava presidido por Tereza Rudalvin e Cássio Capinella Bueno, e tivemos ali um contencioso ideológico, mas eu dizia, desculpe, mas pouco importa se no dia a dia da federal são 3 julgando, que o mínimo é 3, 971 fala que será julgado por 3. Nós temos 5 na composição. Nem sempre os 5 estão ali, é bem verdade dessa. Mas na federal a gente sabe que são 3. E é complicado quando você é chato, quando você diverge e não pode continuar aqui. Não pode prosseguir na mesma ação de julgamento. Como diz ali, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada se outros julgadores não estiverem presentes naquela.
Aí para eles, divergir, tem que marcar outro dia para julgar isso aqui. Eu falei, lamento, isso é uma questão operacional. Isso é de segunda importância. O importante é a qualificação da decisão. O 942 não são novos embargos infringentes, mas ele está ali para legitimar e qualificar, ainda mais no ambiente, ainda mais em tribunais de justiça que têm a obrigação de analisar fato e prova. O Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior, é de legalidade, não é de fato e prova. Então, se a gente examina fato e prova, e se há uma divergência, e é tão difícil fazer subir um recurso especial e um recurso extraordinário, com tanto mais razão, a gente tem que debater mais quando há divergência. Né? E eu era fã dos embargos infringentes, embora eles atrasassem um pouquinho o processo, eu acho que eles eram fundamentais, porque você transferia aquele debate para outro debate. E nós sabemos que os colegiados tendem a ser harmônicos. Ali, na sétima Câmara, quem vai lá, que acompanha, a gente diverge, mas é pouco. A gente tem uma coerência decisória, pontos de vista muito parecidos. Então, se a gente entender que num tema tal não tem dano moral, mas um voto vencido, na época passada, poderia jogar esse voto para outra Câmara e reabrir o debate para 5 magistrados que não estavam naquele julgamento. Então, você reativa aquela discussão, refresca a decisão e talvez conseguir decisões, uma jurisprudência mais sólida, mais plural. O 942 não faz isso, porque os tribunais são muito homogêneos nas suas composições. Mas vamos prosseguir aqui. O julgamento terá prosseguimento de sessão a ser designada com a presença de outros jogadores. Outros jogadores, quantos? Em número suficiente para garantir a inversão do resultado inicial. Resultado inicial, está 2-1, não unânime. Né? Já sabemos que é uma apelação. O agravo rescisório, a gente vai chegar nele, mas vamos ficar na apelação. É uma apelação, está 2-1, pouco importa se é terminativa ou definitiva. E eu preciso de mais gente, um número suficiente para garantir a inversão do resultado inicial. Quantos? 2. Isso é óbvio. Isso é óbvio. É saber interpretar. Na verdade, é saber ler. E fazer conta no dedo. Né? Uma mão basta. Aí eu encontro meu estimado amigo desembargador Najib, e eu sou tabelar da 6ª Câmara, eu posso falar porque isso foi público ontem também. Ele me encontrou ontem, e a desembargadora Cláudia Pires estava assustado. Não sei, você é tabelar da gente, vai lá, não fui chamado. Eu falei, estou à disposição, estou aqui do lado, é só me chamar que eu entro e compor o quórum. Ah, mas é muito chato esse negócio, Luciano, não chama não. Chama mais um. 3-1, acabou o julgamento. Eu imagino, está errado. Não, está errado nada, eu sou presidente. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Cláudia Pires botou lá, botou vencido nessa preliminar. Mas isso é por quê? Porque esse artigo é pessimamente redigido. É de uma falta de inspiração isso aqui. Nesse encontro, nós foi o ministro Marcelo Dantas que disse para Humberto Teodoro, o professor, esse é o pior artigo do Código. Se o José Carlos estivesse aqui, eu mandava tirar, porque talvez fosse melhor tirar, porque isso não está agregando resultado, não está agregando valor, isso está gerando confusão. Né? Mas vamos em frente, vamos tentar. E número suficiente para garantir a inversão. Por que são 2 e não é 1 apenas? O motivo é simples. Como é que você altera o resultado inicial, embora haja possibilidade de reversão de votos, revisão dos seus votos anteriores? Está 2-1. Para virar o jogo aqui, só com 5. Com 4, no máximo vai dar empate, ou ampliar. Mas inverter, ou seja, aquele voto perdedor, se ele conseguir mais 2, ele consegue inverter o resultado inicial. Isso é tão simples quanto parece. Se você chamar mais um, vai estar 3-1. Tá bom, mas ele confirmou que não tem mais chance. Claro que tem chance, porque o último pode chegar e falar que o recurso é intempestivo. E todos os 5 vão votar. Diferente, vão rever seus votos. Não tem preparo, vocês não viram isso. A competência não é aqui, é trabalhista. O último pode chegar com o argumento super trunfo, lembra? Super trunfo, você botava na mesa, super trunfo, acabou. Matador. Olha, tiro na testa. Não? É verdade, não? Mas eu vi tanta coisa aqui ontem, eu estou 4 gerações na frente aí da BB. Tem um crédito, né? Eu tenho 72, nasci em 72, eu falei aqui no começo, já fiz o meu defesa. Mas, enfim, e assegurado às partes e eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente em razão dos imperantes novos julgadores, como é possível na própria sessão. Claro, se os outros 2 estão ali e, em tese, já ouviram a sustentação oral, não será o caso de nova sustentação oral. Ah, mas estava no telefone, estava no WhatsApp, estava dormindo, estava ali.
Mas você está dizendo que o cara não estava ouvindo, tem gente que ouve de olho fechado, mas não vou também esse mérito aqui. E aí, sendo possível o prosseguimento no julgamento, dá-se na mesma sessão, colhendo-se os votos dos demais que compõem o órgão colegiado. Aí a gente prossegue no segundo, é a possibilidade de revisão do voto, isso reforça que isso não é recurso, isso reforça que isso é técnica, se você pode rever, não há proclamação de resultado ainda, não há voto vencido, não há voto vencedor, e todos os outros podem votar, inclusive a resolução pode ser 5-0, como a gente disse aqui. Se o último chegar e falar, aí mais, e se o quarto votar com argumento super trunfo, e os 3 voltarem atrás, já está deflagrado o 942. Você não tira o gatilho. Opa, então desfaz. Uma vez iniciado, ele é obrigatório, a aplicação dele é obrigatória, e uma vez iniciado não pode voltar atrás. Reviu o voto, os votos estão lançados. Houve prosseguimento, né? Não há o retrocesso no julgamento, ele anda para frente. E aqui são as exceções, a técnica se aplica, a técnica, julgamento ampliado, julgamento estendido, isso não chama de novos infringentes, tá? Se não chamar de novos infringentes, para mim qualquer coisa está valendo. Mas novos infringentes, não. Aplica-se igualmente ao julgamento não unânime proferido, isso aqui é interessante a gente prestar atenção aqui. Na ação rescisória, quando o resultado for a rescisão, vamos lá, rescisão da sentença. O código, quando ele quis ser genérico, ele foi genérico. Quando fala dos pronunciamentos do juiz, ao contrário do código anterior. Quando ele quer falar sentença, ele fala sentença. Quando ele quer falar acordo, ele fala acordo. Interlocutória, interlocutória. Quando ele quer ser genérico, é decisão judicial. No 489, ele fala de decisão judicial. Aqui ele fala sentença. Então não é rescisão de acórdão, ou seja, na sessão civil, quando julgar rescisão de acórdão, não cabe o 942, até por motivo que vem mais abaixo. Mas aqui é a rescisão da sentença. Então, quando o Tribunal de Justiça, na segunda instância, rescindir, confirmar não, rescisória, confirmou a sentença, não tem 942. Rescindiu a sentença, estritamente considerado, muito obrigado. Nesse caso, o seu prosseguimento, não tem prosseguimento nenhum aqui. Por quê? Porque seu prosseguimento deve ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento. Aí eu pergunto aos senhores. Votamos aqui, nós 5. Uma rescisória, votamos para a rescisão da sentença. Está 2-1. Rescindimos a sentença. Está rescindida. Aplica o 942. Eu não vou convocar os outros 2. Eu vou dar o prosseguimento desse julgamento em órgão de outra hierarquia. Ele sobe. E aí qual é a discussão? Como é que pode ser prosseguimento se os nossos votos, nesse caso, não serão computados quando para subir? Porque nós não estamos, por exemplo, na sessão civil do tribunal. Eu julguei várias rescisórias ontem de sentenças, mas de processos que eu não integrei aquele colegiado. E ele só veio para a gente por causa do 942 de sentença. Porque se fosse uma rescisória de acordo, a competência era originária da sessão civil. Ok. Mas só vai para a sessão civil, nesse caso aqui, quando é sentença, se a segunda instância, no caso a 7ª Câmara Civil, votar por 2-1, se eu tiver ido muito rápido, pode me cortar que eu falo rápido mesmo. A 7ª Câmara rescindiu a sentença. 2-1, para o jogo, marca outro dia. Não vai continuar hoje. Lavra o acórdão, 2-1 para a rescisão da sentença, aplica o 942 e remete o processo para a sessão civil. O que acontece lá? Ele é redistribuído e é reiniciado o julgamento da rescisória. Ele só vai para lá porque a Câmara Civil entendeu que era para rescindir a sentença para o 942. Só que quem julgou não vai julgar mais. 5 novos magistrados vão julgar a rescisória nesse órgão da composição. Então, nesse caso aqui não é prosseguimento. Então, está mal escrito. Isso aqui é pobre, é ruim, é mal feito. Tá? Mas é disso que se trata. O processo sobe para outro órgão, conforme o regimento inteiro, nosso aqui do Rio é a sessão civil, e vai ser reiniciado o julgamento dessa rescisória de sentença. E no agravo do instrumento, quando houver a reforma, veja, em cima é a rescisão da sentença, embaixo a reforma da decisão, que é a interlocutória aqui. Quem julgar parcialmente o mérito. Aqui, senhores, é expressamente julgamento antecipado parcial do mérito do artigo 356 do Código de Processo Civil, que diz lá, o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles, 1, mostrar-se incontroverso, 2, estiver em condições de imediato julgamento nos termos do 355. Então, esse é o julgamento antecipado parcial do mérito. Mas por que está insistindo nisso? Porque não é a tutela provisória.
não é tutela antecipada. Não cabe o 942 de agravo em caso de tutela provisória. Ah, mas é tutela antecipada de mérito. Mas não é isso que o legislador previu. Julgar parcialmente o mérito. Tem gente fazendo isso? Tem. Tem por quê? Porque é mal escrito. Que é ruim. E se fizer, tem prejuízo? Não tem prejuízo também. Qual é o prejuízo que haverá, professor Ivan? Se o colegiado decidir aplicar o 942 num agravo no instrumento de tutela provisória em tutela antecipada. Não tem rigor nenhum. Jogaram 3, jogaram 2. Você pode dizer, mas invertemos o resultado. Estava 3-1, vieram os 2 e inverteram o resultado. É sim, haverá um prejuízo aí. Mas quem vai dizer que houve prejuízo? Acho difícil. Então, esse artigo, ele tem sido mal, tudo isso aí está mal compreendido, mas ele tem sido mal compreendido e o pior tem sido mal aplicado também. Mas, nesse caso, eu fiz uma pesquisa no tribunal informal, sobre vários pontos que a gente vai discutir aqui, e é impressionante você verificar, e o IBDP fez isso também, Fernanda Medina Pantoja, ela foi ao tribunal com os alunos da PUC dela, fez uma pesquisa brilhante, que depois ela vai disponibilizar, e aí mostra o grau de incompreensão do 942, e nessa pesquisa que eu fiz informal no meu tribunal também mostrava assim, 50% pensa de um jeito, 50% de outro, ou 40% de um jeito, 40% ou 20% não sabe o que está acontecendo. 20%, eu vou esperar acontecer o STJ reformular o que está. Que realmente não sabe, não faz ideia, nunca pensou nisso, que é provisória, não sei, pouco importa. Não se aplica o artigo 942 ao julgamento de IRDR, IAC, remessa necessária, julgamento não unânime no plenário ou na Corte Especial. Aqui, nesses casos, a opção do legislador, no caso do IAC e do IRDR, é porque já há uma pluralidade de magistrados julgando. No Rio são 27 julgando, não tem como aplicar 942. Você vai convocar quantos? 60? E aí faltou dedo para fazer a conta. Que não, gente é aberto. Ou vai convocar o tribunal para não ter cabimento. Mesma coisa, plenário e Corte Especial não é o sentido e nem na remessa necessária. Aí são conceitos que a gente já enfrentou aqui, eu posso depois submeter os colegas aqui. Falo um pouco do que eu já falei aqui, o julgamento não unânime, na rescisória. Digo ali que na rescisória, nesses casos, há uma transferência de competência para o órgão de uma composição e não propriamente um prosseguimento, onde ela não se aplica, já falamos rapidamente ali também. A natureza não tem natureza recursal, já falamos isso aqui também, é uma técnica, prosseguimento, não tem voto vencido, não tem nenhuma devolutividade para os demais colegas, não tem um voto. E aí é um ponto interessante, que eu ia falar no final, mas falo agora, e isso é um ponto que ninguém chega a uma conclusão, porque, de novo, é mal escrito. O que é submetido aos novos julgadores? Toda a matéria impugnada no recurso ou só a parcela objeto da controvérsia? Exemplo, uma ação indenizatória pelo material e dano moral. Aquele exemplo do início. Com relação ao dano material, não há dúvida. Concordamos que extravou a bagagem, o dano material é R$1.000. Concordo. Concordou. Então, os 3 magistrados entenderam que não havia controvérsia em relação a esse ponto, mas o segundo ponto do recurso é o dano moral, aí um deu 0, ou deu 1.000, outro deu 20 mil. Não concordo. Convocam novos julgadores, em número suficiente para garantir a inversão do placar inicial. Qual é o placar inicial? Provimento do recurso, ou desprovimento do recurso. Enfim, está em aberta a discussão. Vamos prosseguir o julgamento. Os novos julgadores, vamos para o número de 2, que é o certo. Os 2 novos julgadores julgam o quê? Qual é a matéria? Quem pensa que 942 representa novos embargos infringentes, vai dizer só a matéria controvertida, só o voto vencido. Isso não me parece correto e eu tenho boa companhia nesse assunto, na doutrina. Professor Humberto Teodoro, professor Fred Didier, professor Vambier e tantos outros, professor Câmbio e tantos outros, que passa tudo, porque você pode, prosseguimento do julgamento, não é recurso, é uma técnica de aprimoramento, porque ainda há uma discussão, aquela questão não está chegando a um consenso, não precisa ser mais bem qualificada, mais bem debatida, e quanto mais magistrados participam do julgamento, melhor e mais legítima será a decisão. Então, por que vai julgar só o ponto? Então, isso não está pacífico. Não se chega, no Brasil inteiro, não se chega a um acordo sobre como isso vai ser resolvido. Tentou-se passar um enunciado naquele encontro lá do Conselho da Justiça Federal, também foi vetado. Queria-se ali dizer que era só a parcela, entre aspas, devolvida, não há devolutividade nenhuma, a gente já viu, mas não passou, mas o pessoal estava lá também, o professor Ivan estava nesse evento também, e concordou com esse ponto.
Mas está aberto. Algumas câmaras jogam, aí é assim, segurança jurídica completa, né? Algumas câmaras você julga só, então eu sou convocado, eu vou na 6ª Câmara, eu só julgo a matéria controvertida. Eu jogo na 7ª, eu jogo tudo. É que eu tenho mais prestígio na 7ª do que na 6ª. Mas, enfim, então, me parece que a única conclusão possível, correta, é que se transfira tudo. E aquele argumento me parece invencível. Você tem chance de rever a tua posição e o último colega pode trazer um argumento invencível, no caso, a falta de preparo, intempestividade, enfim, tantas outras questões, incompetência absoluta, e por aí vai. Já falamos. Não são novos embargos infringentes, por favor, nunca digo que são novos embargos infringentes. Isso acabou, morreu, já teve missa, acabou, não existe mais. Eu até acho que não deveria haver 942 hoje, por minha experiência no tribunal, eu não estou vendo muito resultado. Você prolonga, então, na maior parte dos casos, e eu não fiz a pesquisa, que o professor PCPC disse com acerto da importância de se fazer pesquisa, o tribunal deveria fazer uma pesquisa, o IBDP fez uma pesquisa já, que eu trouxe aqui, mas eu preciso consultar com mais calma, por isso eu não vou apresentar aqui, mas a professora Fernanda Medina me autorizou a trazê-la, mas eu ainda prefiro examinar um pouco mais. Mas não é essa pesquisa, mas eu tenho a experiência do dia a dia ali, e verificando que é muito reduzida a hipótese de inversão do resultado inicial do 942, mas havia muito mais nos embargos infringentes. Quando você viu o posicionamento que vinha de outra Câmara para a sua, são pontos de vista diferentes, maneiras de interpretar a jurisprudência e as leis de forma diferente. Então, acho que ali havia realmente um resultado concreto, mas há um custo, atrasava muito o processo, de fato. Mas não é recurso, há uma breve inspiração nos tipos de embargos infringentes, são inconfundíveis, é um mero substituto, mas o mecanismo é totalmente diferente. Né? Não tem natureza recursal, não há voto vencido, não há devolutividade, a técnica é obrigatória, presentes as hipóteses de 942. Há uma assunção de competência, um incidente de ação de competência no TRF2, é muito questionado, tratando, tem que haver reforma da sentença, tem que ser a sentença de mérito, não pode ter sentença terminativa, mas não me parece ser a melhor conclusão, com todo respeito aos colegas de lá. Trago aqui a redação original, só para efeito histórico aqui, do 530, do CPC 73, antes da reforma, que dizia: cabem embargos infringentes quando não for unânime o julgamento proferido em apelação e em ação rescisória. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência. E aí veio a reforma. Aliás, antes da reforma, eu cito aqui o professor José Carlos Barbosa Moreira, sobre o 530, antes da reforma de 2001, dizia ele: se o órgão julgador conheceu da apelação ou lhe negou o conhecimento por maioria de votos, portanto, com divergência no tocante a alguma preliminar do recurso, tanto basta para o conhecimento dos embargos. Ele não entrava nesse mérito, se é determinativo, definitivo, é tanto quanto basta. Né? Aliás, um ponto interessante, nós julgamos isso na semana retrasada na 7ª Câmara. Se há, numa apelação, se há uma divergência em relação a uma preliminar, você aplica o 942, por óbvio, se a preliminar for destacada, você aplica o 942 na preliminar, ainda que não haja divergência em relação ao mérito. Mas se você já deflagrou o 942 na preliminar, suponhamos, naquele caso ali era uma denunciação à lide, era um agravo retido ainda da época do Código Velho, chegou para a gente agora, mas o recurso já veio na Lei Nova, e houve uma divergência sobre essa denunciação à lide. Aí aplicamos o 942 em relação à preliminar, e aí veio a dúvida: bom, agora no mérito, a gente desconvoca esses dois, porque o mérito não vai ter dúvida? Não, uma vez iniciado o 942, é 942 até o final. Então, pode haver uma divergência na preliminar e um consenso no mérito, mas será sempre com 5 julgadores. Com a reforma de 2001, o 530 teve uma nova redação, e é onde o TRF2, de novo, com todo o respeito que eu tenho aos colegas de lá, a posição deles, se inspira nesse artigo aí, para essa assunção de competência. Cabem embargos infringentes quando o acordo não unânime houver reformado, não é o que fala no 942. Ele fala reformado para rescisório e fala para o agravo, o julgamento principal passado do mérito. Não fala em qualquer caso. Então não é isso. Em grau de apelação, a sentença de mérito também não fala isso. Ou houver julgado procedente a ação rescisória. Aí nesse caso há uma similitude.
Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência. E aí eu faço um exame aqui, onde há similitude, onde há divergência. Né? No CPC novo, pelo 942, o caminho foi intermediário. Né? Quanto à apelação, não se exige análise do conteúdo da sentença terminativa ou definitiva para o efeito da aplicação da técnica. E nessa parte, é como no 530, antes da reforma, aquele comentado por José Carlos da Bosa Moreno. Na rescisória, exige-se a rescisão da sentença para aplicação da técnica, como no 530, após a reforma de 2001 do Código Velho. E no agravo do instrumento, exige-se a reforma da decisão que julgou parcialmente o mérito. Não havia regra expressa, mas o STJ, no Código anterior, já havia decidido pelo cabimento dos embargos infringentes contra a decisão majoritária do mérito em agravo de instrumento. Vocês lembram disso? Aqui são os fundamentos principais que o ministro Fux colocou pela necessidade de extinção dos embargos infringentes, que embora todos reconhecessem, e a gente reconhece até hoje, que os infringentes atendiam uma função importante, o objetivo do Código de acelerar os procedimentos e focar na razoável prestação, razoável duração do processo, se dá em razão do excesso de formalidade, litigiosidade desenfreada e prodigalidade recursal. Então, era algo que tinha que ser feito, e com isso, então, os embargos, com esse argumento, os embargos infringentes foram extintos, como tanto no agravo retiro também e tantas outras novidades. Então, não pode usar o 942 como parâmetro dos embargos infringentes, né? A sua natureza, a sua vocação, a sua finalidade, né? Ampliar o debate quando os votos são antagônicos, né? Para dar qualificação e efetividade ao processo e sem prejuízo de celeridade. É claro que o 942 é muito mais célere, muito mais ágil do que os embargos infringentes. E aí uma pergunta que eu sempre faço, quando eu falo de processo: o que o processo quer? Ele quer ser melhor ou quer ser mais rápido? A pizza pode chegar fria, mas chegar rápido? Pode chegar quente, você aceita uma demorinha, mas não pode chegar fria. O código quer ser aquela pizza que chega quente num tempo razoável. As pessoas dão muito, eu falo isso porque as pessoas dão muita ênfase à celeridade. Não é celeridade a qualquer custo. Julga mal, mas julga. A gente não está ali para isso. Pelo menos eu não estou ali para isso. Está demorando. Demora porque ontem nós julgamos um IRDR na sessão civil, e a gente conversava ontem. Antes de julgar um IRDR, nós fixamos um precedente na sessão vinculante, na sessão civil, no IRDR, que era acerca da reunião de ações na ação de busca e apreensão e da ação revisional com o pacto adjeto de alienação fiduciária. Isso é um tema. Tem inúmeros conflitos de competência e o tribunal ontem, depois de 3 horas e meia de debate, chegou à conclusão de que devem ser reunidos não por conexão, mas por prejudicialidade externa em razão do risco de decisões conflitantes, na linha de alguns precedentes do STJ. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque antes desse caso nós julgamos uma reclamação. E aí, Carlos Roberto, eu entendo porque o seu pai abandonou a magistratura às vezes. Porque a gente estava ali esperando esse julgamento, que ia tomar tempo, e nós julgamos uma reclamação interposta com decisão de turma recursal, e o doutor ilustre advogado sobe à tribuna para dizer que tinha uma barata no refrigerante da sua cliente, ela queria majorar a indenização, porque há jurisprudência do STJ dando indenização nesses casos de 10 mil e 3 mil. É tudo que o Código não fala para reclamação, é isso. É súmula vinculante, ações de controle concentrado, decisão de RDR, de AC, repetitivo. Se a turma recursal violão repetitivo, né, aí sim cabe a reclamação. Mas não é se e as pessoas não sabem a diferença, e o Ronaldo Kramer já chegou, não. Vai falar sobre precedente, vai dizer a diferença de decisão isolada, de precedente persuasivo e precedente vinculante. O que é jurisprudência? Eu aprendi, professor, jurisprudência são as decisões reiteradas dos tribunais. As pessoas perderam, a gente pega uma decisão, hoje acorda também, nas petições, e está lá, segue jurisprudência. Aí segue um monte de emenda. Aí vem a parte contrária, segue jurisprudência, mesmo tribunal, da mesma Câmara às vezes. São julgados esparsos, isolados, estão ali persuasivos, não estão ali para mostrar, tem que ser assim. Se o STJ, no caso, que a barata no refrigerante era 10 mil aqui, e lá a aranha no biscoito, tem que ser pouco não importa. A sessão civil não está ali para isso. Então, mas são falhas do sistema, que não há uma punição. Hoje a sessão civil está abarrotada de reclamações de juizado especial, porque não está expresso, não cabe reclamação no juizado, que seja. O STJ já fala isso. A pessoa optou pelo microsistema do juizado. Ele tem aquele jeitão dele lá. Quem optou por ele vai ainda até o final.
O que não pode é o camarada entrar no juizado especial, né, comprar classe econômica e querer um tratamento de primeira classe. Eu quero 27 desembargadores julgando a barata no Rio de Janeiro. Eu dou uma ideia, não é? Aí eu fico indignado, a minha presidente falou, você está muito nervoso, meu senhor? Eu falei, eu não vou falar o que eu falei. Eu não vou falar, não posso falar. Eu tenho que respeitar quem está atrás de mim aqui, me olhando. Deixa eu baixo modo. É que eu fico indignado um pouco. Aí tem um pouquinho de doutrina aqui, só para referendar o que está dito com muito mais autoridade, Luiz Guilherme Marinoni. Posso depois submeter ao IAB, se alguém quiser. Com relação à grave do instrumento, né, já falamos um pouquinho aqui das exceções, tá? Não vou voltar nisso. A doutrina de fé de dia também. No STJ, o STJ precisa urgentemente, aliás, precisa fazer muita coisa. Tem muito artigo do Código que precisa que o STJ dê o norte para a gente, porque no 1015 está tentando dar, ainda não está, assustou um pouco, mas vamos aguardar. O 914 é um dos artigos que tem que estar nessa fila urgente para definir. Né? O melhor caminho é uma reforma legislativa, quando vier a reforma do Código, professor Wander. Tem que fazer, retratar o 1015, eu acho que o 1015 tem que ter uma janelinha ali, dando algum espaço para o juiz, para o tribunal enfrentar a questão. Lamento, com base no 522 antigo, porque a turma faz malabarismo. Quando quer julgar, julga. A gente falou isso ontem. Quando quer julga, nem tem do calimento, falei julga. 942, mesma forma, julga quando quer. Então o STJ já, um voto recente, mais ou menos, 2016, bem no começo, entendeu ser inaplicável o 942, novo CPC, tendo em vista que para que essa técnica seja adotada, é necessário que o acordo não unânime seja proferido no julgamento de apelação, agravo ou rescisão, naqueles casos que a lei excetua. O que não é hipótese dos autos ali, que trata de recurso especial e declaratório, julgado, de modo tal. Não diz muita coisa, mas é uma primeira luz do tema do STJ. Questões polêmicas, tem tanta questão polêmica que a gente precisa fazer outro dia, vou voltar aqui. Eu vou ampliar o que está ali um pouquinho, porque eu fiz alguns agora de manhã, para a gente poder refletir aqui. Alguns eu já falei, vou rapidamente, para concluir, tá? Estou com o tempo estourado já. Primeiro, para o efeito da aplicação da técnica, deve ser observado o placar final, já falamos sobre isso aqui no começo, eu não vou voltar. Deve ser observado o placar final do julgamento e não a fundamentação. Embora importante, né, a divergência na fundamentação, ela, até porque pode haver declaração de voto, e voto vencido, ou voto, a declaração de voto vai fazer parte das considerações também. Que vale o placar. Digo aqui que é desimportante o conteúdo da sentença terminativa ou definitiva para efeito do 942, basta divergência no julgamento da apelação ou nas exceções listadas no próprio 942. É relevante se houve reforma ou confirmação da sentença, inclusive a técnica aplica na preliminar de apelação, 5 na preliminar, 5 no mérito, e se houver maioria para anulação da sentença, também se aplica a técnica. Também já falei que é prosseguimento do julgamento, não há definitividade, não há voto vencido, não é recurso, já dissemos isso também, e entendo que os demais julgadores devem aplicar. Estou dando um fecho aqui no que a gente falou ao longo do texto. Há a possibilidade de revisão dos votos, porque ainda não há resultado proclamado. O julgamento se encerra quando há resultado proclamado. Antigamente, os embargos infringentes proclamavam seu resultado e aí havia para lavar o acórdão, o voto vencido, e abria o canal para os embargos infringentes. Aqui não. Até a proclamação do resultado, todos podem rever os seus votos, o que mostra que não é recurso, não tem voluntariedade, porque é obrigatório, e não é recurso, porque não é voluntário. Já falei essa parte aqui. Número suficiente, lembrando, Lucas, são 4 no total, são 5 no total, convocar sempre mais 2. Que já falamos. Ótimo, é bom a gente escrever que a gente não perde. Embargos declaratórios, já prometo que estou acabando. Dá mais 3 minutos. Embargos declaratórios é um problema também. Se aplica o 942 na apelação, vem os infringentes, aplica ou não? Ali fala, o recurso de apelação não unânime, caberá o 942, ampliação. Embargos, recurso, mas é um recurso que tem um parentesco direto ali com a apelação, né, ou com a grau, enfim, mas no caso da apelação. Então, se ele é integrativo do acordo, então também nos embargos ele tem que ser observado. Mas eu admito, digo isso aqui, até por uma questão de utilidade e de ausência de prejuízo, se nesse caso, se a apelação for julgada por 5, o ideal é que os embargos também sejam julgados por 5 e preferencialmente pelos mesmos 5 que julgaram a apelação. Mas eu admito que 3 votem
com uma condição, se não houver alteração do resultado que os 5 chegaram. Então, foi 3-2. Se nos embargos só 3 entenderem que, olha, eu não vejo omissão, obscuridade, contradição, mantém decisão, não vejo prejuízo, então admitiria que 3, por utilidade e celeridade, não vejo problemas. O ideal é que sejam 5. Agora, ao contrário, quando há unanimidade na apelação e há divergência nos embargos. Aconteceu isso agora na 7ª Câmara, o processo voltou do STJ, nós julgamos, um caso grande até, demos lá o crédito para o camarada, a empresa, reconhecemos o crédito. O STJ teve omissão no acordo que não foi enfrentado, tem que enfrentar. Quando fomos enfrentar, esse ponto é controverso ou é controverso nos autos? Se instaurou a dúvida. Então, por 2-1, se entendeu que não havia nada, no máximo erro judicando, mas que não dá espaço para os embargos declaratórios. Tá? Só se houvesse uma omissão, prescrição contraditória, ou premissa fática equivocada, enfim. Aí a discussão, então aqui a gente aplica, mas não aplicamos na apelação. Entendemos ali que, como integra, nós aplicamos também e ampliamos para o 942 nesse caso. Aplica na apelação de mandado de segurança, isso era uma questão, quem pegar o artigo 25 da Lei do Mandado de Segurança dizia que não cabia embargos infringentes, dentre outras hipóteses, na apelação de embargos infringentes. Não tem mais embargos infringentes. Tem no 942? Só se você disser que no 25, onde se lia embargos infringentes, se lia agora no 942. Eu acho que isso aí não dá. Né? Tem aqui a companhia de Hermes Zanetti, pensa a mesma coisa. E aí eu pego no Pedro Alexandre Câmara, que ele dizia que era a mesma coisa. E aí nós fomos lá para o nosso encontro, lá em Brasília, e eu tive a felicidade de elaborar o enunciado e ele foi aprovado por unanimidade. Hoje tem o enunciado do Conselho da Justiça Federal, que a redação eu sugeri, o enunciado 62, que diz: aplica-se a técnica prevista no 942 no julgamento de recurso de apelação interposto em mandado de segurança. Então, hoje há uma orientação, e esse encontro é importante porque é do STJ, né? Então, a gente acredita que eles vão seguir os próprios enunciados. No agravo interno, aplica técnico ou não? Aí depende. Agravo interno, decisão monocrática do relator. Se ele for rejeitado, não. Mas, se ele for provido e se enquadrar nas hipóteses de apelação ou agravo, naquelas hipóteses de reforma da decisão que julgando desfalente o mérito ou da rescisória, aí aplica também no agravo interno. Tutela provisória, nós já falamos também. Já falamos também que se houver revisão de quem já votou, você não desconvoca nos outros 2. Uma vez deflagrado, puxou o gatilho do 942, não tem mais como voltar atrás, a bala já saiu, não pode mais voltar. E uma pergunta instigante: cabem honorários recursais quando aplica a técnica do 942? Eu não li ainda, ninguém falou sobre isso. Do 942, trabalho adicional. É interessante. Há um trabalho adicional, você, para o julgamento, você não tem novos jogadores ali na hora. Aí o professor Ivan tem que ir aos gabinetes procurar, o Luciano não trabalha, não vem nunca, está lá, vai uma vez, vai 2, vai 10, encontra o cara, liga para o gabinete, tal, procura, tal, aí consegue uma audiência, aí vai achar o Cláudio Brandão, está na aula, está na EMED, viajou do congresso, não acha. Trabalhou, vai sustentar de novo. Tem um rigor, sim. Para efeito da literalidade do artigo 85, parágrafo 11 do CPC, houve trabalho adicional. Concordo integralmente. Gostou? Advogado gosta de honorário, né? Você fala, é obrigatório, tem que majorar sempre. Aí quando é parte, não pode majorar, que isso aí é o que ele está pagando. Bom, tá certo. Isso me lembra uma hipótese engraçadíssima. Era uma ação de família, me contam isso, não conto como se fosse, mas me contam, não estava lá. Que foi um advogado da tribuna uma vez, uma ação de família, e defendeu a tese em favor do alimentante. Que o pai, não sei o quê, perdeu emprego, ficou doente, Sidney. Ficou doente, quem fala isso é o professor Paulo Lins Silva. Ele fala: Luciano, está para nascer um Messias, que é aquele homem que se separa e não fica doente, não perde o patrimônio, não perde o emprego. Todos no meu escritório perdem emprego, ficam doentes, envelhecem, estão quase morrendo. Não tem um que chegou lá e falou: eu continuo bem, vou pagar o que é justo. Não tem. Mas ele não era ele nessa hipótese, eu estou terminando já. E ele dizia, o advogado na tribuna, tribunal, tal, não sei o que, a situação aqui do alimentante é essa, tal, perder emprego, tal, não sei o que, a situação aí, usava lá a tese dele. Eu perdi, pouco importa. Na semana seguinte, ele voltava lá num outro processo, defendendo dessa vez
parte contrária, orientando, né, o filho que pedia alimentos, a mulher, uma pensão, tal, na condição, então, de credor da pensão. Aí defendia a tese totalmente contrária que ele defendeu na semana anterior. E ele teria se virado um desembargador e disse: o senhor é muito engraçado, o senhor não tem nenhuma coerência. O senhor veio aqui semana passada e defendeu a tese contrária, citou a decisão do STJ, que estou outra hoje. O senhor não tem zelo para a segurança jurídica? E aí ele falou o seguinte: doutor, eu não estava aqui semana passada, como também não estou hoje. Quem estava lá era o cliente A, hoje é o cliente B. Eu só falo por eles. Então, essa é a função do advogado, né? Ele tem que defender o honorário quando é a favor dele e não defender quando é contrário ao seu cliente, ou, enfim. Mas sem que isso represente segurança jurídica, ou contradição, ou incoerência, né? Quem tem que ter segurança, dar segurança jurídica é o Poder Judiciário, né? A obrigação do advogado é disputar com lealdade. Queria terminar aqui, agradecer. Eu ousaria, Carlos Alberto, dizer que se o pai estivesse fisicamente entre nós, lendo esse código, comentando e criticando esse código, ele teria a capacidade, que nem de nós tem, claro, de transformar várias regras. Isso, Paulo César disse aqui ontem. Quem lê, eu já li bastante, continuo lendo, a obra de José Carlos, consegue, eu digo isso no prefácio do meu livro aqui, que a genialidade de José Carlos era condensar todo o conhecimento que ele tinha numa forma simples de explicar. Então ficava acessível aos ignorantes como eu. Você lê aquilo e fala, faz todo sentido. Mas ele tem uma capacidade, o HD era tão incrivelmente amplo e farto, cabia tanta coisa, e ele conseguia ler tudo. Falei, como é que eu vou explicar isso aqui de uma maneira que o meu aluno vai entender, que aquele advogado ali que não tem acesso ao livro, não tem acesso, ele vai ler um parágrafo e vai compreender. Isso é ser gênio. Ser gênio não é ler e não ser entendido. Olha como ele é erudito, né? Eu escrevi, ninguém entendeu. Esse cara é um gênio. Tem horas que você lê hoje, você não entende nada. Desculpa, isso aí para mim é uma fraude. Quem escreve para não ser entendido, quem emite uma decisão judicial sem ser entendido hoje, desculpa, é cafona. Isso é cafona. Você tem que escrever, ser entendido, compreendido, e no caso de quem é juiz, ele tem que ser célere, rápido, aplicar bem a lei, e ele tem que ser entendido pelo advogado que está lendo, e, sobretudo, pelo destinatário daquela decisão, que é a parte. A parte tem que ler, aí que ela perca, ela tem que dizer, eu estou conformado. A pessoa parou, leu, é o meu armário, a minha barata na Coca-Cola, enfim, meus alimentos, o cara jogou, tá, eu entendi. Agora, dizer que é erudição, onde apenas enrolação, não me impressiona. E esse é um dos principais legados de José Carlos Barbosa Moreira, é a capacidade de ser claro, ser profundo e ser simples. Então, esse código, por mais que a comissão, brilhante comissão, tenha elaborado um código ultramoderno, e nós veremos aqui em várias palestras hoje como o código avançou, até mais para frente, como eu disse aqui, eu acho que muitas passagens faltou o José Carlos ali para... Olha só, vamos olhar essa redação aqui. Vamos escrever com o que está em 4 parágrafos. A gente faz em 2 aqui, resolve esse artigo de uma vez só. Então, o nosso dever de casa é tentar seguir as pegadas que ele deixou aí e tentar melhorar esse código. Eu agradeço muito a atenção de vocês, desculpas pela demora, espero ter trazido mais dúvidas a vocês, não esclarecer nada, porque isso aqui não esclarece nada, é só uma opinião que eu estou emitindo aqui, mas eu estou bem acompanhado. Um abraço, Ivan, Adriana, Humberto, bom evento a todos, bom dia, obrigado.